esclarecer para você aqui é que o colesterol ele não é um vilão. O colesterol é nosso amigo. Ainda bem que a gente tem colesterol. A gente fala assim, qual que é o seu problema de saúde? Ele fala, eu tenho colesterol. Eu falei, graças a Deus, porque se você não tiver colesterol, você morre. Né? A gente depende do colesterol para viver. No nosso organismo, as nossas células são feitas de colesterol. Aquela membrana que envolve a célula, que a gente chama de membrana celular, essa membrana, esse envoltório de cada uma das nossas células é feito de colesterol. É uma dupla camada lipídica. São duas moléculas de colesterol que se encontram. Olha que loucura! Quer dizer, eu não existiria se não fosse colesterol. Se pegar todo o meu organismo e tirar cada uma das partes, uma grande parte de mim é colesterol das minhas células. E no meu cérebro eu preciso de colesterol. No meu coração eu preciso de colesterol. Nos meus músculos eu preciso de colesterol. Para tudo funcionar em mim, eu preciso de colesterol. Mas então por que falam tanto que o colesterol é tão problemático que vai matar todo mundo? O médico mandou já tomar 3 remédios diferentes para controlar o colesterol. O que a gente precisa observar? A alimentação do homem não foi feita, quer dizer, o organismo do homem não foi feito para o tipo de alimentação que a gente tem hoje. Tudo que é demais estraga. Se você olhar para o colesterol no nosso organismo, se você olhar para a dieta dos nossos ancestrais, olha para a dieta lá, sei lá, 10 mil anos atrás, completamente diferente da dieta de hoje. Não tinha gordura hidrogenada, não tinha glutamato monossódico, não tinha açúcar, não tinha açúcar. Não tinha nada disso. As pessoas comiam o quê? Comiam carnes, raramente, porque há 10 mil anos atrás ninguém tinha açougue, então as pessoas tinham que sair, caçar, às vezes passavam 2, 3 dias. Comia-se carne uma vez por semana, uma vez por mês. O homem das cavernas, raramente. A carne que o homem das cavernas comia, gente, era a aranha que ele achava ali no canto, a barata, ele comia, um calango ali na pedra, uma cobra que ele matou. Vai falar que um homem das cavernas, que tinha só um pedaço de pau na mão, matava um mamute de 4 metros de altura, desculpa, não. Então, essa coisa da gente, da alimentação que a gente tem hoje, ela é problemática. O colesterol é meu amigo. O colesterol faz as minhas células, como eu disse para vocês. E ele também é responsável pela produção da minha vitamina D. Toda a vitamina D do seu corpo, ela acontece em razão do colesterol. É o colesterol. Quando eu olho lá, existe uma substância depois do colesterol chamada pregnenolona. A pregnenolona ela é um derivado do colesterol e ela vai sofrer ação dos raios ultravioleta na minha pele e ela vai se convertendo em provitamina D, que vai se converter em vitamina D. Se o meu colesterol é muito baixo, como muita gente gostaria, queria que meu colesterol fosse baixinho. É um problema, é uma droga, é ruim para a sua saúde. É um problema de saúde não ter colesterol, gente. Pelo amor de Deus, não sejam loucos, certo? Hormônios sexuais são feitos de colesterol. Como é que eu posso ter testosterona para os homens, estradiol para as mulheres, se eu não tenho colesterol? Aí você pega um homem que está aí com 45 anos, está tomando estatina e o colesterol está baixinho. Só que ele está broxa. Por quê? Ele está broxa porque ele está destruindo o colesterol, que é a base da produção da testosterona dele. Sem testosterona não tem desejo, não tem libido, não tem ereção, não tem nada. Então você começa a perceber que tem vários problemas que as pessoas enfrentam em razão de achar que não podem ter colesterol. Eu quero que o meu colesterol esteja ótimo. E se ele estiver um pouquinho acima, Daniel, isso não é problema, gente. Aquela linha média que a gente vê nos exames, ela é uma média para, assim, como se todas as pessoas do mundo fossem iguais. E não são. Não são. Uma pessoa que faz mais atividade física precisa de mais colesterol. Uma pessoa mais sedentária precisa de menos colesterol. Uma mulher na menopausa, ela precisa de colesterol para produzir hormônio. Senão não produz. E aí piora a menopausa dela, menopausa precoce. Pode ver que mulher que toma estatina tem menopausa mais cedo. Por quê? Porque não tem a bendita do colesterol para produzir hormônio sexual e ela acaba entrando na menopausa antes do tempo. Você percebe quanto erro nesse caminho? Claro. Meu colesterol tá 1000, vai morrer. Mas, assim, o que a gente precisa perceber?
é que eu não preciso de estatina para controlar meu colesterol. De onde que veio esse colesterol? Eu te pergunto, de onde que veio esse colesterol? Não nasceu dentro de você. O colesterol, gente, ele é 88% do colesterol que nós temos no nosso organismo é produzido pelo fígado. Tá bom, mais ou menos 88%. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas ele é produzido pelo próprio fígado. E sabe como que ele produz colesterol no fígado? Ele produz colesterol no fígado a partir daquilo que você se alimenta. Gorduras e açúcares. São os carboidratos simples. Açúcar, farinha, né? Aí vem os macarrão, os biscoitos, os pão, as bolachas, os bolo. Aquilo que a gente come todo dia. A gente não, um monte de gente por aí. E tudo isso vai sendo trazido para o nosso organismo, quebrado pelo nosso sistema digestório, quebrado pelo estômago, pelo intestino, as enzimas pancreáticas, vem a amilase, vem a lactase, vem a serropeptidase, vem todas as enzimas quebrando tudo, para tudo virar glicose. E aí essa glicose entra na minha corrente sanguínea. Só que essa glicose, onde que ela tem que entrar, gente? Fala para mim, onde é que a glicose tem que entrar? Na minha célula, sim. Por quê? Porque a glicose produz energia. O combustível de cada uma das células do meu corpo é glicose. Eu preciso de glicose lá na mitocôndria da célula, que é onde ela quebra essa glicose na presença de oxigênio e produz energia. Essa energia vai ser consumida pelo meu corpo em algum momento, certo? Então eu preciso da glicose. Só que chega num ponto em que eu tenho uma quantidade de glicose tão grande no meu organismo que ela não cabe mais dentro da célula. Imagina um Fusca. Cabe 5 pessoas dentro de um Fusca. Não parece, mas cabe 5 pessoas dentro de um Fusca. Mas você tem 8 pessoas para colocar dentro do Fusca. O que acontece? Você bota as primeiras 5, aí você bota uma no colo do cara que está na frente, o motorista não pode levar mais ninguém no colo, no banco de trás cabe uma meio deitada, coube quanto? 7, um ficou para fora. Dos 8, um não conseguiu entrar no Fusca. E o resto vai que nem uma sardinha na lata. Esse cara que ficou para fora é o açúcar extra, não entra na célula. A minha célula tem um limite de entrada de açúcar. Depois desse limite de entrada de açúcar, não entra mais. Só que esse açúcar que fica fora da minha célula, ele não pode ficar livre. Ele não pode ficar solto no meu sangue. Por quê? Porque ele prejudica tudo no meu organismo. Ele prejudica meu rim, ele me deixa cego, ele vai me fazer não conseguir cicatrizar direito, ele vai causar neuropatia, ele vai causar um monte de problema. Então, o organismo olha e fala assim, meu Deus, quanto açúcar solto aqui. O que nós vamos fazer? Vamos levar para o fígado. E é isso que eles fazem. Eles vão levar todo esse açúcar para o fígado. O fígado, ele começa a transformar esse açúcar numa reserva. É como se fosse assim, você tem um dinheiro na sua carteira para gastar na rua. Tem R$100 na sua carteira para você gastar na rua. Tem R$1.000 no banco que está guardado, certo? Então, o organismo faz a mesma coisa com o açúcar. Tem um açúcar que está solto no sangue, que é para eu gastar. E tem um açúcar que está guardado, para aquele momento em que faltar no sangue. Isso é chamado de glicogênio. Esse açúcar grande é chamado de glicogênio. E a primeira coisa que o fígado faz é olhar açúcar, glicogênio. Ele começa a jogar açúcar para dentro e transformar em glicogênio. Até 30% do seu fígado, do peso do seu fígado, pode ser glicogênio. Ele vai guardando glicogênio, guardando glicogênio, guardando glicogênio. Só que também, gente, seu fígado tem um limite. E chega uma hora que ele não aguenta mais glicogênio. Ele fala, não tem mais onde pôr glicogênio. E o que ele vai fazer então agora? Ele vai pegar todo essa grande quantidade de açúcar que você está entregando para ele e ele vai começar a transformar em triglicerídeo. Então ele vai começar a pegar e guardar como gordura no seu corpo. Depois de guardar como açúcar, ele começa a guardar como gordura. E ele começa a engordar. Aí você começa a engordar, começa a ficar com peitinho, começa a ficar com pneuzinho, a papada, o músculo do tchauzinho aqui embaixo, né? Começa, a calça não fecha, eu tô ficando difícil de respirar, né? E aí o que acontece? Esse triglicerídeo, esse excesso de gordura, ele começa a formar colesterol. Porque o organismo ele precisa lançar colesterol para o organismo. Quer dizer, o fígado precisa lançar colesterol para o organismo. Muito bem. Para quê? Para novas células que vão se formar, para produzir hormônio, produzir vitamina D e mais um monte de funções aí. Então, o seu fígado ele cria um negócio chamado lipoproteína.
A lipoproteína é um transportador, é o Uber do colesterol. E aí ele produz o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, e esse LDL, ele gruda no colesterol e leva o colesterol para o corpo. Então, é normal você ver uma pessoa que está no estado desse ter um LDL muito alto. A gente chama ele de colesterol ruim. Por quê? Porque ele vai para todo o corpo. Inclusive vai para o coração, vai para o cérebro, vai para todos os lugares do meu corpo. Só que como o meu fígado está produzindo muito colesterol, eu estou levando muito disso para as minhas veias, para as minhas artérias, e ele pode ficar preso lá. E por isso que a gente chama esse colesterol LDL de ruim. Porque ele transporta para todas as partes do meu corpo o colesterol. O colesterol é sempre o mesmo. Agora, ele também produz, o fígado também produz um outro tipo de lipoproteína, que é o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade. Qual que é a diferença entre o LDL e o HDL? O HDL, ele pega os resíduos de colesterol que estão espalhados pelo corpo e traz de volta para o fígado. Existe um equilíbrio entre LDL e HDL que precisa ser respeitado. Para quê? Para que eu sempre esteja mandando a quantidade certa de colesterol para todas as partes do meu corpo e eu sempre esteja trazendo o excesso de volta. Não sobra nada em lugar nenhum. Fica tudo sempre dentro do normal. Não tem que sobrar. O problema é que nessa dieta descontrolada, onde a gente come muito carboidrato, muita gordura animal, muita gordura saturada e tudo mais, o que acontece? Eu estou produzindo tanto colesterol, tanto LDL, que eu estou levando demais para as artérias. E aí é que vem o risco. O grande segredo é você manter o equilíbrio entre HDL e LDL. O LDL é sempre maior do que o HDL, certo? Mas a gente tem que manter o equilíbrio dele, para sempre ter uma quantidade de HDL capaz de recolher o excesso e trazer de volta. E uma quantidade de LDL que consiga suprir todas as minhas necessidades. No final, nenhum colesterol é ruim. Os dois colesteróis são bons. O problema é o equilíbrio entre eles. Aí você olha uma pessoa, ele está com 260 de LDL, que é o que leva, e ele está com 20 de HDL, que é o que traz de volta. Aí é que está o problema do colesterol, entendeu? Não é ter o colesterol, mas é o equilíbrio entre HDL e LDL. Agora, se eu reduzo o LDL, meu LDL está 120 e o meu HDL subiu, ele está 60. Ótimo, estamos num equilíbrio bom. Ele vai fazer o serviço dele, certo? Ele está indo, está levando a quantidade boa, está trazendo de volta o excesso e está tudo equilibrado. Não tem risco cardiovascular, ninguém tem infarto, ninguém top veia, ninguém faz nada. E está tudo bem. Entendeu? Essa é a parada. Agora, tem coisas que detonam com o seu colesterol. O que detona com o meu colesterol, Daniel? Fumar faz o LDL subir e o HDL cair. Álcool descompensa o fígado. O fígado não consegue produzir direito o colesterol, acaba descontrolando os níveis de colesterol. Alimentação pobre, rica em gorduras e carboidratos simples, vai detonar com o seu nível de colesterol. Você vai ter um problema de hipercolesterolemia, que é o excesso de colesterol. Certo? Excesso de triglicerídeo, excesso de colesterol. Então a gente tem que olhar que tem um monte de remédio que você toma, leia a bula, que causa hipercolesterolemia, que causa descontrole lipídico, que causa mudança dos níveis de colesterol, uma mudança negativa. Um monte de remédio que você toma, alimentação ruim que você faz. E, gente, a falta de atividade física. O que vai queimar esse colesterol no meu corpo? O que queima? O que queima colesterol no meu corpo é eu fazer atividade física. Quanto mais atividade física eu fizer, mais eu queimo colesterol. Agora, quem que quer fazer atividade física? Eu pergunto, então. Ah, ninguém quer. Ninguém quer tirar a bunda do sofá da Netflix e sair fazer caminhada, fazer as coisas. Ninguém quer. Ninguém. Ah, eu tenho que mudar a alimentação. Aí eu tenho que fazer atividade física. Não, então não faz nada disso e compra um plano funerário e tá tudo bem. Não é verdade? Não precisa fazer nada disso. Só compra um plano funerário a tempo para depois não dar trabalho para a família. Essa é a grande sacada. Ou você escolhe ter saúde, escolhe cuidar da sua qualidade de vida da maneira adequada, ou depois não adianta reclamar. Tá lá com infarto, sabe? Infartado e tudo mais. Lá, vamos ter que pôr uma ponte safena e não sei o quê. Cara, você não precisava de nada disso.
Ah, vou ter que pôr stent. Já pus 4 stent. A pessoa até conta quantos stent tem. Quer dizer, não precisava de nada disso. Só precisava ter mudado os hábitos de vida, feito uma alimentação melhor e ter colocado em prática uma atividade física. Eu vou contar uma coisa para você. Tudo quanto é vegetal nesse mundo é isento de colesterol. Tudo que vem do reino vegetal não tem colesterol. É incrível, não é? Então, aquilo que você come, verdura, fruta, legumes, sementes, raízes, tudo isso, flores, nada disso tem colesterol. Então, quer dizer, se você comesse mais vegetais, você teria menos colesterol no seu organismo. Mais fibras e uma taxa de colesterol mais equilibrada, certo? Então, é fazer escolhas melhores. Se você continuar comendo só carboidrato simples, se você continuar se entupindo de gordura, bebendo, fumando e sem atividade física, não tem estatina que resolva o seu problema. Tanto é que você deve conhecer alguém que fala, eu tô tomando essas estatinas aqui já faz 10 anos e o meu colesterol continua descontrolado. Mas a pergunta é, você mudou o que na sua vida? Só tomar estatina não resolve. E aí a gente entra no problema de tomar estatina. Sabe por quê? Primeiro, como eu falei, um monte de homens com 40 anos, 35, 40 anos, sem atividade sexual nenhuma. Por quê? Porque não produz testosterona. E por que não produz testosterona? Porque está tomando estatina. Aí é a derrota. Um monte de mulher entrando numa menopausa precoce. Por quê? Porque não produz estradiol. E por que não produz estradiol? Porque não tem colesterol. Então as estatinas, elas jogam o nível de colesterol lá embaixo. Aí vem a fadiga. Porque um dos fatores das estatinas elas também inibem uma substância chamada no nosso organismo de coenzima Q10. A coenzima Q10 ela é importantíssima em várias ações metabólicas, inclusive nessa coisa da produção de energia, da atividade, da disposição. A coenzima Q10 é maravilhosa. Só que a estatina inibe a coenzima Q10. E aí você fica prostrado, cansado, desanimado, sem vontade, sem nada. Saca a relação das coisas? Pior, a estatina, ela reduz a absorção de vitamina B12. E a vitamina B12 ela é importantíssima para a saúde dos seus neurônios. Então, para você não chegar com Alzheimer no final da vida, você precisa parar de tomar estatina. Se você toma estatina, você precisa parar com a estatina. Por quê? Porque ela vai reduzir a absorção de vitamina B12. Isso pode te levar à demência. E aí você olha para o teu pai, para a tua mãe, que já tem mais de 60 e estão tomando estatina. E aí você fala assim, acho que o pai tá perdendo a memória, o pai tá falando umas coisas que não tem nada a ver. Nossa, a mãe outro dia não sabia quem eu era. Nossa, a mãe, ela vai no quarto e não sabe o que foi fazer. Você tá dando estatina para ela? Parabéns, a culpa é sua. Então, a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente faz. Você escolheu tratar com medicamento químico? Beleza, mas assuma os riscos disso. Agora, eu quero ensinar para você o caminho de você controlar o colesterol, trazer o equilíbrio para o seu colesterol de uma maneira natural. Certo? Estão dispostos a aprender isso? Querem aprender isso? Vou ensinar para vocês agora como controlar o seu colesterol de maneira natural. Vou ensinar um suco, vou ensinar um chá para vocês e talvez eu dê mais umas receitas aí no meio do caminho que são muito boas também. Beleza? Bora lá. Primeira coisa. A gente tem muitas plantas que controlam o colesterol. Poderia citar aqui dezenas de plantas que controlam o colesterol. Mas algumas têm uma ação muito específica e muito funcional. E é dessas que eu quero falar com vocês. Então eu vou começar ensinando para vocês um suco. Agora, não adianta você achar que porque você está tomando o suco que eu estou falando, que você pode continuar fumando, bebendo, comendo churrasco que nem um javali, que você pode continuar comendo tudo quanto é farináceo, carboidrato simples, não fazer atividade física nenhuma e vai ficar tudo bem para você, porque não vai. Porque se você quer um milagre, você tem que ir na igreja, não aqui. Certo? Aqui eu vou te ensinar mudanças de hábitos de vida e como as plantas podem te ajudar. E isso é importante você entender. Tá? Aqui não tem milagre. Você tem que fazer a sua parte. Muito bem. O suco. Uma vez, eu, conversando com uma pessoa mais antiga da área de terapias, e ela me falou o seguinte, quando eu era jovem, o meu colesterol estava alterado. Uma história. O meu colesterol estava alterado. Eu fui num médico, um médico jovem, uns 40, 50 anos.
E esse médico jovem olhou para mim e disse, você tem que tomar estatinas. Eu comecei a tomar estatinas e comecei a sentir os efeitos da estatina e comecei a ficar preocupado. Então eu resolvi procurar uma segunda opinião e fui a um segundo médico. Quando eu fui nesse segundo médico, ele falou que você era um médico mais velho, mais antigo, tinha mais de 70 anos. Ele olhou para mim e falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou tomando estatina. Ele falou, não, para com isso agora. Eu falei, mas e o colesterol, doutor? Ele falou, você vai comer uma rodela de abacaxi por dia. E daqui a 30 dias você mede seu colesterol de novo. Ele falou, eu achei que o cara era meio... Tá velho, né, coitado, gaga, 70 anos. Mas eu já estava cansado da estatina, porque eu estava sentindo os efeitos. E o colesterol não baixava adequadamente. Fui lá, comecei a comer o abacaxi, conforme ele disse. 30 dias depois, eu fiz o exame. O resultado do meu exame foi melhor do que com a estatina. Continuei comendo abacaxi durante algum tempo e o meu colesterol se regulou. Voltei no médico e ele disse, e aí, como é que está o seu colesterol? Eu falei, doutor, está controlado. E ele disse para mim, eu não conheço nenhuma estratégia melhor para controlar colesterol do que abacaxi. Sacou? Então, o abacaxi faz parte desse suco. E vou dizer para você, mais do que a fruta do abacaxi, a casca do abacaxi. Porque a casca do abacaxi é muito mais rica, tanto em fibras, que você pode aproveitar ou não, você pode coar o suco ou não, isso não faz diferença, mas ela é rica em bromelina, que é um dos princípios ativos do abacaxi, talvez o mais importante deles. Então, quando você está fazendo o suco de abacaxi, ou você faz com polpa e casca, ou pode fazer só com a casca. Se você quiser usar a fruta para a criançada comer, para dar de sobremesa, tranquilo. Mas se você guarda a casca para fazer o suco. Ou você pode usar, corta o abacaxi com casca e tudo e faz. Lembre-se apenas de higienizar muito bem o abacaxi. Isso significa pegar uma escova grossa, passar sabão neutro no abacaxi e escovar o abacaxi, porque ali tem fungo, ali tem bactéria, ali tem terra, ali tem um monte de coisa que a gente não quer, certo? Então escove muito bem o abacaxi, lave o abacaxi, aí você pode picar e aí você pode até congelar esse abacaxi para poder fazer o suco ao longo do tempo, certo? Então o abacaxi é uma parte muito importante. Ele vai controlar o colesterol, ele vai melhorar o seu sistema imunológico, ele vai dissolver placa de gordura, se você tiver placa de gordura nas suas artérias, o colesterol ajuda a dissolver essas placas. O colesterol não, o abacaxi ajuda a dissolver essas placas. O abacaxi é fantástico, tá? Ele ainda trata um monte de coisas no organismo, é diurético, enfim, tem muitas propriedades medicinais no abacaxi. Mas o que eu quero ressaltar hoje é o controle do colesterol. Segunda planta que você vai colocar ali, é uma planta milenarmente usada na Índia, na China, para tratamentos de saúde e que você pode comprar no supermercado. Estou falando do gengibre. Sim, gengibre é espetacular para o controle do colesterol, certo? Então o gengibre tem um conjunto de substâncias ativas chamadas gingeróis. E esses gingeróis, eles têm uma ação no nosso organismo que é antitumoral, que é imunoestimulante, que é anti-inflamatório e que é controlador do colesterol e da glicemia também. Porque normalmente quando o colesterol está descontrolando, a glicemia também já está pedindo socorro, né? Então o gengibre ajuda muito nesse caso. Aí você já poderia ter o suco que resolve o seu problema. Abacaxi com gengibre. Uma sugestão minha é coloque limão. O suco de limão é sensacional e também controla o colesterol. Melhora o sistema imunológico, é anti-inflamatório, é digestivo, enfim, evita pedra nos rins e, além de tudo, ele ainda ajuda a controlar o colesterol. Meu suco preferido vai com essas três plantas, muito difíceis de encontrar, não é verdade? Abacaxi, limão e gengibre. Quanto de cada uma você vai utilizar? Você vai pegar um liquidificador, você vai colocar uma xícara de abacaxi picado com casca e tudo, você vai colocar uma colher de sobremesa de gengibre picado e vai pegar o suco de um limão e vai colocar com um copo d'água de mais ou menos 250 a 300 ml. Bate, coa e toma. Quanto, Daniel? Uma vez por dia. De preferência de manhã. Uma vez por dia você toma esse suco durante 30 dias. E aí você mede o seu colesterol de novo e prepare-se para a surpresa do amor, certo? Porque é fantástico o resultado que traz essa combinação do abacaxi, gengibre e limão para tratar o colesterol. É muito simples, é muito fácil. E como eu disse, você pode congelar, para ficar mais fácil ainda. Você já pica 1, 2, 3 abacaxis, se você quiser. Já pega o gengibre, já pica uma grande quantidade de gengibre. Já pega os limões e descasca todos os limões. E aí o que você faz?
pega o saquinho, coloca uma xícara de abacaxi picado com casca e tudo, uma colherada de gengibre e um limão sem casca. Põe lá dentro, amarra. Ah, eu queria tomar o limão com casca e tudo. Tudo bem, você pode usar com casca e tudo também. Não tem nenhuma contraindicação usar a casca do limão. Pode ficar um pouco mais amargo, mas enfim. Coloca o limão lá, amarrou, coloca no congelador. Faz um monte de saquinho no seu congelador, deixa lá. Todo dia de manhã, você tira um, bota no liquidificador, um copo d'água, bateu, tá pronto. Certo? Isso é uma estratégia simples, acessível para todo mundo, e você pode jogar a estatina no lixo fazendo essa estratégia. Faz por 30 dias, depois você me conta como foi o controle, o que mudou no controle do seu colesterol. Certo? Bom, mas eu falei que eu ia ensinar um chá também para vocês. E como eu disse, existem muitas plantas... contraindicação desse suco. Esse suco é contraindicado para pessoas que têm alergia a abacaxi. Óbvio. Mas é bom falar. Além disso, esse suco também é contraindicado para pessoas que usam anticoagulantes. Por quê? O nosso abacaxi, ele tem uma ação anticoagulante bastante forte. Então, aspirina, varfarina, xarelto, toma cuidado, porque ele pode aumentar a potência do medicamento e causar sangramentos, tá? E nesse caso, mulheres gestantes e tudo mais, tem que tomar com moderação o suco. Por quê? Porque ele pode, principalmente mulheres que têm uma gravidez mais de risco, ele pode causar sangramento, tá? Então, nesses casos, é importante observar. Do mais, todo mundo pode tomar, tá? Me dá afta quando eu tomo abacaxi. É um tipo de reação do seu corpo. Não use o abacaxi, tá bom? Nesse caso, deixa de lado. E vou dar uma dica para você. Se você não puder usar o abacaxi, eu gosto de dar muitas dicas para vocês. Se você não pode usar o abacaxi, substitua o abacaxi por pepino com casca e tudo. Pega o pepino comum, não é nem o japonês, nem o caipira. É aquele verdão comprido comum. Pica ele na mesma proporção. Uma xícara de pepino picado, coloca no liquidificador. Troca só o abacaxi por pepino. O abacaxi é melhor do que o pepino, mas o pepino pode ser um substituto muito bom do abacaxi. Tá? E se quiser botar pepino junto com abacaxi, também bota pepino junto com abacaxi. Não tem problema nenhum, ninguém vai ficar bravo com você. Pode fazer do jeito que você acha que tem que fazer. Tá bom? Importante é fazer os 30 dias, tomar certinho. E lógico, né, gente? As mudanças que a gente já falou. Come melhor, faz uma atividade física, uma caminhada, 30 minutos vai, 30 minutos vem todo dia, né? Tem algumas mudanças que precisam ser feitas, né, gente? Reduz os carboidratos, é importante. Enfim, vamos falar do chá agora. Como eu disse, existem muitas plantas que podem controlar o colesterol. E eu poderia citar para você dezenas de plantas que controlam o colesterol. Mas existem algumas que têm uma capacidade muito importante de controle do colesterol. Algumas tratando até esteatose hepática, que é aquele estado em que o fígado já está repleto de gordura e tudo mais. Que tratam obesidade, que tratam gastrite, que são anti-inflamatórios, que são plantas anticancerígenas, são plantas maravilhosas. Eu vou citar duas para vocês aqui. São plantas mais amargas, no grupo dessas plantas amargas. Mas, gente, as plantas amargas, elas atuam direto no fígado. Então, tem que fazer o esforço, tá? Tem que fazer o esforço. Adoça com mel, não vai adoçar com açúcar, hein? Pelo amor de Deus, né? Não tem palhaçada aqui, vai botar açúcar no chá? O que é? Pelo amor de Deus, gente. Ninguém botar açúcar no chá, as unhas caem. Já vou rogando praga, precisando usar do caixão aqui. Você que pôs pôs açúcar no seu chá. Não, brincadeira, mas não coloque açúcar no chá. Açúcar tem que é uma coisa que você tem que jogar fora da sua vida. Pode adoçar o chá com xilitol, maltitol, eritritol, pode usar estévia, pode utilizar mel, mas não me bota o açúcar, pelo amor de Deus, tá? Enfim. Primeira planta, Baccharis trimera. A Baccharis trimera no Brasil é conhecida como carqueja. Carqueja, carqueja amarga, carqueja doce, carquejinha, carqueja do brejo. Tem várias espécies de carqueja no Brasil e todas elas servem para a mesma finalidade, que é controlar o colesterol. Gente, é muito eficiente o trabalho da carqueja controlando o colesterol, certo? Carqueja é uma planta muito comum e aí você encontra no supermercado o sachêzinho de chá de carqueja. Você fala, vou usar esse chá de carqueja aqui que eu achei da Otker. Não use, porque não funciona. Compre a carqueja, use a carqueja da maneira adequada, uma carqueja de qualidade. Se você colher a carqueja, melhor ainda, tá? Não me compre carqueja de saquinho, que aí é sacanagem com o caboclo, pelo amor de Deus, tá? A carqueja é uma planta praticamente sem toxicidade.
É uma planta bastante segura e todo mundo pode usar a carqueja. A gente só não recomenda as gestantes usarem carqueja e existe uma questão da pedra na vesícula. Como as plantas amargas, elas são coleréticas, elas fazem a vesícula se comprimir. Se você tem uma pedra muito grande na vesícula, quando a vesícula se comprime, ela vai apertar essa pedra e vai doer. Você pode ter uma cólica de vesícula se você tem pedra na vesícula, tá? Então, também não é recomendado para pessoas que têm pedra na vesícula tomar plantas muito amargas, por causa da ação colerética. E aí entra boldo, entra alcachofra, entra, enfim, um monte de planta aí que é amarga, tá? Então tem que tomar cuidado. Quem tem pedra na vesícula e as gestantes, melhor não tomar, certo? A carqueja, como eu disse, ela é uma planta anti-inflamatória e ela é muito boa para tratar o estômago, gastrite, refluxo, ela é sensacional. Melhora o funcionamento do fígado, trata o fígado, tem ação diurética, melhora a função do intestino. Então você percebe que é uma planta de inúmeras propriedades medicinais, mas no controle do colesterol ela se destaca. Ela realmente tem uma ação de controle do colesterol que vale muito a pena ser aproveitada. Se você está com colesterol alto, carqueja nele, vai funcionar. Pode fazer o suco de manhã e tomar 2 xícaras de chá durante o dia. E tá excelente, certo? Carqueja foi a primeira planta que eu trouxe para vocês e eu vou trazer a segunda planta para vocês. A segunda planta para pôr nesse chá, ela tem vários nomes. Ela não é brasileira, ela foi trazida durante o período colonial para o Brasil pelos africanos escravizados. Eles trouxeram para cá uma planta chamada Vernonia condensata. E a Vernonia condensata, ela é popularmente chamada de boldo baiano, boldo chinês, boldo baiano, boldo chinês, figatil, também é chamada de alumã. Enfim, tem vários nomes para essa planta aí pelo Brasil. É uma planta bastante amarga, um boldo, né, da família não, mas do grupo de plantas que se chama de boldo, e ela dá uma árvore bastante alta, espichada para cima, e cachos de flor branca, que atraem muitas abelhas. É uma planta bem interessante, nasce em qualquer lugar, e ela tem ações que para mim são muito importantes. Uma delas, ela é anticancerígena para o estômago. Então você que fuma, você deveria tomar essa planta todo dia. Ela é anticancerígena para o estômago e para o intestino. Então, câncer de estômago, câncer de intestino, a gente deveria estar usando alumã. E se você fuma, você devia estar usando alumã com certeza para evitar o câncer de boca, garganta, esôfago, estômago, intestino e tudo mais, certo? Então, bastante importante essa planta já como antitumoral. Também é um grande anti-inflamatório. Então, ela combate inflamações do nosso organismo e pode ajudar em dores de artrite, artrose, bursites, enfim, essas dores que as pessoas têm muito por aí. Terceiro fator, ela é analgésica e ela trata dor de cabeça, enxaquecas muito bem. É uma planta bastante interessante como analgésica. Ela também é uma planta que trata azia, que trata gastrite, refluxo, uma planta bastante interessante para digestão. É uma planta que ativa a vesícula quando ela é preguiçosa e por isso a gente não deve tomar se tiver pedra na vesícula, porque senão ela vai causar cólica de vesícula e pode ser bem doloroso, certo? Além disso, ela também é uma controladora da glicemia, então ela vai ajudar a controlar a diabetes e controla o colesterol. Entre tudo que ela faz, gente, o controle do colesterol dela é muito eficiente. Essas duas plantas, tanto a carqueja quanto o alumã, eles vão subir o colesterol HDL, que é o colesterol bom, e vão reduzir o colesterol LDL, que é o colesterol que a gente chama de ruim ou não tão bom assim, certo? Isso vai trazer o equilíbrio do colesterol para o nosso organismo, o que vai ser muito importante, certo? Quem não pode usar o alumã? A gente não recomenda que gestantes usem o alumã, mulheres amamentando não usem o alumã, porque o leite pode até ficar amargo, porque ele é um pouco amargo. E de modo geral não tem muita restrição para o alumã não, tá? É uma planta bastante segura e uma planta de ótimas qualidades medicinais. Como é que eu vou fazer o chá, Daniel? Você vai pegar 2 xícaras de água e vai pôr para ferver. Vai pegar 1 colher de carqueja, 1 colher de alumã. Tá? Daniel, só tenho carqueja, pega 2 de carqueja. Só tenho alumã, pega 2 de alumã. Mas o ideal é você ter as duas, porque cada planta tem um fitocomplexo diferente, que é um conjunto de princípios ativos. E é completamente diferente uma da outra. Então, cada um ataca de um jeito.
É como se você tivesse, por exemplo, numa briga, e você tem de um lado um mestre de Kung Fu, do outro um mestre de Karatê, do outro um mestre de Taekwondo. E os três vão defender você. Cada um tem uma técnica diferente. Mas é muito melhor quando os três estão tentando te defender do que você ir sozinho, certo? Então, quando você usa fitocomplexos diferentes, automaticamente você está trazendo potenciais diferentes das plantas para tratar o mesmo problema. Isso tende a criar uma sinergia entre esses princípios ativos que melhora a efetividade do tratamento. Então, minha sugestão é, use as duas, tá? Enfim, pôs 2 colheres de planta para ferver. A hora que levantou fervura, está lá borbulhando, você coloca uma colher de carqueja, 1 colher de alumã. Misturou, desliga o fogo, tampa e deixa esfriar. Não precisa ferver. Deixa esfriar. Quando ficar morninho, aí você destampa, coa e toma a primeira xícara. E o ideal é você tomar a primeira xícara no almoço, a segunda no jantar, tá bom? Aí você tomou o suco de manhã, no café da manhã, a primeira xícara no almoço, a segunda xícara no jantar. Esse é o tratamento perfeito para quem quer controlar o colesterol em 30 dias. Gente, você vai sentir uma melhora absurda nesses 30 dias usando essas plantas. Lembrando, se a planta é seca, você vai usar uma colher de sobremesa. Se a planta é fresca, que você mesmo colheu na natureza, está verdinha ali, então você vai usar a colher de sopa, tá bom? Então é bom entender essas concentrações aí, essas medidas, tá? Muito bem. Falamos de tudo isso e eu queria dar mais uma dica para vocês, que é uma dica que pode complementar o tratamento ainda em vários sentidos, que está ligado com a sua alimentação. É uma salada para controlar o colesterol também. E essa salada, ela vai agrião d'água, principalmente agrião d'água, aquele que tem o talo oco, grosso, sabe? Aquele é o melhor. Hoje em dia tem uns agrião que são diferentes, já, sabe, extrapola a minha capacidade de entender as coisas. Eu gosto daquele agrião tradicional, roots, o talo dele todo torto, assim, oco, sabe, com as folhinhas gostosinhas, aquele lá, aquele é o agrião. Você vai pegar uma xícara de agrião picado, bota lá na sua salada, no seu pratinho de salada. Você vai pegar meia cebola cortada bem fininha, em rodelinhas assim, bem fininha. Mistura ali a cebola. E você vai, aí você pode pegar o quê? O pepino. Vai pegar o pepino e cortar com casca e tudo as fatiazinhas do pepino. Faz a sua saladinha. Se quiser temperar com gengibre, ótimo. Azeite de oliva extra virgem, ótimo. Pode colocar semente. Quer colocar semente de abóbora por cima? Ótimo, pode colocar. Semente de girassol por cima? Pode colocar. Quer colocar linhaça por cima? Pode colocar. Não tem problema nenhum. Tudo ajuda e complementa o tratamento. Mas coloca essas 3 plantas nessa salada. Não é muita coisa. É meia cebola pequena cortada, uma xícara de agrião e uma xícara de pepino picado. Coloca lá, tempera com limão, azeite, um pouquinho de sal e coma pelo menos uma vez ao dia essa salada, pode ser no almoço, é mais tranquilo para você comer. Coma isso todos os dias. Faz esse tratamento 30 dias para você ver o que acontece. Seu suquinho de manhã, sua saladinha no almoço, 2 xícaras de chá ao longo do dia. Faz 30 dias. Me conta o que aconteceu. Você não vai jogar a estatina no lixo. Tenho certeza que você vai jogar a sua estatina no lixo. E nunca mais você vai precisar ouvir do seu médico que o seu colesterol está alto. Agora, faça as mudanças necessárias. Controle a alimentação, faça uma atividade física. Pare de fumar, controle o consumo de álcool e você vai ter resultados excelentes nesse tratamento. Show de bola? Se você não sabe onde encontrar carqueja e alumã de qualidade para fazer o seu tratamento, eu digo para você que o Empório Folivida tem à disposição carqueja e alumã. Então entra lá no nosso site, vou pedir para a Luana colocar para o YouTube, para o Facebook, colocar o link da Empório, e quem está no Instagram é só digitar www.emporiofolhaevida.com.br. Entra na nossa loja, a nossa loja de plantas medicinais, plantas orgânicas, cultivadas artesanalmente, secas em estufas climatizadas, plantas esterilizadas para você, na melhor embalagem que você poderia ter. Hoje, com certeza, a melhor planta medicinal que o Brasil produz é da Empório Folivida. Você tem certeza? Lembre-se, planta boa gera remédio bom gera resultado bom. Planta ruim gera remédio ruim.
Remédio ruim não traz resultado nenhum para você. Então, faça da melhor maneira possível, faça esses 30 dias de tratamento e você tenha certeza que você vai ver uma mudança incrível no seu colesterol. Confia nas plantas da Empório Folivida e você vai ter uma grata surpresa nos resultados dos seus exames depois. Lá tem o Alumã, lá tem a carqueja e lá tem mais de 60 plantas medicinais que você possa precisar. Nós temos lá para você também. Show de bola? Vai com fé que vai funcionar. Pode ter certeza. Afasta o risco de um infarto, de um AVC. Afasta isso da sua mente, da sua vida. Tira essa bomba relógio do seu peito e vai viver a sua vida como você merece viver. Show de bola? Espero que essas informações tenham sido importantes para vocês. E eu finalizo aqui lembrando que em breve o programa Jornada APS vai estar com as inscrições abertas. Eu quero muito que você participe dele. Se você ainda não é aluno doutor da própria saúde, essa é uma grande possibilidade de você se tornar um aluno com a melhor condição para se inscrever, um curso mais compacto, mais objetivo, um curso básico de introdução às plantas medicinais, mas que já te prepara e te ensina para fazer um uso incrível dessas plantas. Então, fique atento para você também participar do programa Jornada APS. As inscrições abrem em breve e o link está aqui nos comentários do Face e do YouTube. E para quem está no Instagram, o link está aqui na nossa bio, onde está escrito Autor da Própria Saúde aqui em cima. É só clicar, tem um link lá. Clica no link, é só se inscrever. Você vai ser direcionado para uma página onde nós deixamos um material exclusivo de presente para você, gratuitamente. Assiste aquele material lá, são 3 vídeos para você. E fique atento, porque em breve você vai ser avisado das inscrições. Show de bola? Grande abraço, abraço imenso. E a gente se vê por aí. Lu, pode encerrar. Valeu! Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é trançagem. Olha que planta incrível nascendo aqui, ó, na beirada do caminho. Gente, essa planta é sensacional. Antibiótica, anti-inflamatória, trata o seu estômago, trata dores, trata aquilo que você precisa. Essa planta é maravilhosa, problema respiratório. Bom, se você não sabia disso, é porque provavelmente você não é o autor da sua própria saúde. Mas se você quiser se tornar um autor da sua própria saúde, eu vou dizer pra você, eu tenho uma oportunidade incrível. Se você clicar no botão que tá junto com esse vídeo, você vai conhecer o programa Jornada PS, que é o nosso curso de introdução às plantas medicinais. Um programa que verdadeiramente pode te transformar no autor da sua própria saúde. Capaz de reconhecer as plantas, como a trançagem, capaz de te permitir criar os seus tratamentos, produzir os seus medicamentos e ter resultados incríveis. Clica no botão que tá junto com esse vídeo e vem conhecer o programa Jornada PS. E ó, eu e a trançagem estamos esperando por você.